Estamos começando o programa Gestão em Academia, uma produção da Forte TV. E aqui nós vamos tratar de assunto específico sobre negócios em academia. Nós vamos falar de gestão, nós vamos falar de liderança, nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de retenção, nós vamos falar de aderência, nós vamos falar de resultado. O nosso assunto é gerar ideias e gerar compromisso dentro do teu modelo de gestão para a sua academia. Para você que é dono de academia, para você que é coordenador de academia, para você que é gerente de academia, para você que está pensando em montar o seu negócio. E quando eu falo academia, entenda academia, não só aquele modelo de academia tradicional. Entenda o seu estúdio de personal, o seu estúdio de pilates, o seu estúdio de treinamento funcional e pensem também nas academias, nos clubes, nas escolas, nas praias. Pensem em vocês também que são professores que dão aula, por exemplo, nas assessorias de corrida, né, e que precisam entender o seu negócio como a sua academia. Então entenda a academia como uma forma muito mais ampla, não simplesmente como um modelo de academia tradicional. É lógico que aqui a gente vai tratar de assuntos pertinentes a todas essas questões relacionadas a, reforçando mais uma vez, gerar resultado para o seu negócio. E hoje, como primeiro programa, a gente tem aqui para bater um papo com a gente, uma pessoa absolutamente importante desse meio. Posso dizer que essa pessoa, ela é a pessoa que começou esse mercado, que iniciou o processo, que foi assim absolutamente responsável e ainda é por trazer novidades para o nosso mercado. Professor Mauro Ghisellini, professor mestre em Educação Física, tem uma formação absolutamente ampla, conhecedor do que é realmente a educação física, num sentido muito mais amplo, sobre o exercício físico aplicado às pessoas que querem desenvolver uma condição de vida melhor. Professor Mauro Ghisellini, ele é professor de várias universidades em nível de pós-graduação, é um professor, hoje, colaborador do programa Bem-Estar da Rede Globo, e é um grande amigo, né? E nós, os professores que estamos aí trabalhando há muito tempo com a educação física, a gente entende que ele é o mentor dos mentores, né? Então, vários professores que hoje são formadores de profissionais, quem formou esses profissionais foi o professor Mauro Ghisellini. Ele tem uma grande admiração de todos nós e ele está aqui hoje para tratar de um assunto tão importante que é o assunto da avaliação física, que hoje nas academias existe uma confusão, existe um entendimento que pode ser clareado, e a gente quer levar isso para vocês de uma forma muito mais ampla e mais clara e também objetiva no final. Bom, professor Fábio, obrigado pelo convite, pelas palavras. Olha, é uma responsabilidade grande, assim, sabe, ser mentor, né? Mas eu fico muito feliz, eu quero que o nosso telespectador, o nosso internauta, né, ele saiba e sinta da minha satisfação de estar aqui com o professor Fábio, que hoje seguramente é responsável pela transformação nesse mercado de trabalho que é a academia, que começou lá há muitos anos atrás. Então houve uma evolução muito grande em termos de estrutura, de equipamentos, de profissionais, mas nada disso vai funcionar se não tiver um processo de gestão, de orientação. Não adianta o dono da academia, né, professor, comprar e gastar milhões aí nas máquinas, nos aparelhos, né, faz um grande hard, né, não tem um bom software, o peopleware, então, é uma coisa muito fraquinha. Então, é muito bom estar aqui ao lado do professor Fábio na abertura desse programa. E com esse tema que é fantástico, né, que é a questão da avaliação física e médica. Exatamente. Isso é muito importante porque o que vem acontecendo hoje, né? Eu acho que o nosso mercado ele tem evoluído muito, né? Nós somos hoje o segundo maior mercado em número de academias no mundo inteiro. E eu costumo dizer que o Brasil cresceu tanto, nós estamos próximos a 28 mil academias no Brasil, né? E nós crescemos tanto na quantidade e eu me questiono sempre como profissional, o tempo inteiro. Será que nós crescemos numa quantidade tão grande quanto evoluímos na qualidade do nosso serviço prestado? Né? Então, existem vários pilares que podem sustentar isso, né, Mauro? Sem dúvida. E um deles é essa questão do cuidado. Como é que a academia tem essa responsabilidade? Como é que a academia deve se portar em relação a essa questão da avaliação física? Isso extrapolou um pouco a questão da academia, porque hoje existem leis estaduais, existem leis municipais, né, que tentam tratar isso e tentam conduzir isso de várias maneiras.
Mauro, qual que é a tua ideia em relação a isso? Assim, para a gente começar a nossa conversa específica sobre o assunto, como é que você enxerga essa evolução do mercado, essa qualidade do serviço prestado, quando a gente começa nas academias a exigir o atestado médico do aluno? Veja, eu sou um pouco suspeito a falar para esse assunto porque eu vivi na prática duas situações, né? A primeira, em 1983, quando eu comecei a trabalhar em academia, né, já tinha um histórico desde os anos 70 com exercício, né, lá no círculo militar, né, nos anos 70, quando não se falava em academia nesses moldes de hoje. E na época eu fui trabalhar numa academia em São Paulo, na Rede Runner, e eu montei o departamento de avaliação física em 1984. 1984. Foi o primeiro departamento de avaliação. E eu era professor da USP e fui conversar com os professores da universidade, os meus colegas, qual seria o modelo ideal de departamento de avaliação. Eles colocaram tantos problemas que eu falei, isso é impossível, isso é um laboratório. Eu quero entender um pouquinho como é que o aluno entra na academia, isso em 84. E aí eu tinha um aluno, o Dr. Khaled, que era médico e professor de educação física, meu aluno, mas por ser médico, então nós montamos um departamento de avaliação física e médica em 1984. Então foi o primeiro momento, assim, fora da universidade, fora de laboratórios, então o departamento de avaliação física e médica. Então nós criamos esse serviço lá atrás, né, para entender um pouquinho. E esse serviço continuou durante muitos anos, e aí surgiram outros modelos de serviço. Então, uma preocupação, sabe, com relação vamos pensar, com relação à saúde da população, ao exercício. O exercício não mata ninguém, se o cara for saudável. Eu nunca ouvi dizer, o cara é tão saudável que eu quero matá-lo, vou botar ele fazer exercício. O corpo, ele desmaia, ele passa mal, ele tem convulsão. É impossível, não tem na literatura casos de indivíduos saudáveis que morreram por prática de exercício. Perfeito. Senão alguns facínoras da história da humanidade não teriam gastado dinheiro com bala, com gás. Mandava o povo, eu quero matar 1000 pessoas, põe para fazer exercício. Faz uma aula de ginástica aeróbica. Faz uma aula de ginástica aeróbica. Você morre de fazer exercício. Então começa por aí, né? É uma questão interessante. Primeiro que exercício não mata ninguém que é saudável. Então vamos tirar isso da nossa frente. Não existe, eu não conheço, olha que eu estudo um pouquinho. Caso na literatura que era extremamente saudável, morreu. Causa morte esse exercício. Então aí existe uma preocupação óbvia, né, com o aumento do número das pessoas em se exercitar, uma preocupação muito lógica da área médica no sentido preventivo, né? Então, da mesma forma que as pessoas têm que ser orientadas a tomar as vacinas que previne de determinadas moléstias, que recomenda-se, é uma recomendação dentro do estilo de vida saudável, que um dos pilares do estilo de vida saudável é exames médicos periódicos. Exatamente. Isso está em qualquer programa que se fala em saúde e bem-estar. Que o indivíduo tem que se alimentar bem, controlar o peso, diminuir o estresse, fazer exercício e realizar exames médicos periódicos. Isso é uma declaração mundial. Então, eu não entendo que a academia, que para mim é o ponto do iceberg, né? Ela tem que se proteger. Nenhum país do mundo que eu conheço, fora o Brasil, tem médico de plantão em academia. Não existe isso. Existe isso na Europa? Não existe isso. Um departamento médico dentro da academia? Não, a gente pode dizer que, inclusive fora do Brasil, essa responsabilidade, ela não acaba sendo trazida nessa questão. Primeiro que, fora do Brasil, a exigência de você ter um profissional com graduação, ela só existe no Brasil. Exatamente. O Brasil é o único país que existe um conselho, e que é uma questão interessante pelo modelo que a gente está vivendo. Então, paralelo a esse processo, se você vai ver nas outras academias, não existe. E é interessante porque o serviço de avaliação física, não estou falando nem do exame médico, de avaliação física que a gente tem hoje no Brasil, é a coisa mais rara você encontrar fora do mercado. Exatamente. O próprio personal trainer é a pessoa que faz as avaliações, os testes de aptidão, as medidas, as circunferências, para que você possa acompanhar o desempenho do aluno e possa prescrever melhor. Então isso não existe, lá fora é uma coisa muito rara de acontecer. Eu acho que o Brasil,
e a gente está cansado de saber e ver, né? Nós somos o país das contradições, né? Nós somos de terceiro mundo e a loja da Louis Vuitton vende mais do que os países do primeiro mundo aqui em São Paulo. Então nós temos aí algumas contradições características do nosso país. Uma delas é que nós somos a 6ª e 5ª economia do mundo, mas somos a 2ª em número de academias. Estamos à frente de muita gente grande. Então, 2ª maior em número de obesos. E 2ª de obesos, né? E veja, né, Fábio, que é uma coisa interessante. Alguns anos atrás, as notícias eram todas voltadas assim, fome no mundo. Não se fala mais em fome do mundo. Biafra, aquela gente magrinha, agora é gente gordinha. Bom, mas esse é um assunto para outro programa, né? Então, veja, eu vejo assim, a preocupação com relação à saúde das pessoas deve ser do governo, do prefeito, do posto de saúde. Hoje, todo ser humano brasileiro, com raríssimas exceções, tem acesso ao SUS, ao posto de saúde que evoluiu o mundo, aos planos médicos. Então, é uma questão de direito. Eu fui fazer um exame médico recentemente, eu pago um plano de saúde. Né? Então, eu liguei lá e falei assim, não, você nem precisa, antigamente eu tinha que pedir uma autorização, mandar um fax. Ele falou assim, não, como isso não é um exame sofisticado, que não é uma cintilografia computadorizada, vai direto no laboratório. Então, o trabalhador que está na fábrica, ou que está no escritório, ele tem um plano de saúde. Então, é uma questão de educação. Aí eu quero me exercitar, leve, moderado e intenso. Se for leve, a sua chance de morrer é muito rara. A menos que você tenha um cunhado ou a sogra que você queira e mande ele lá para se exercitar, né? Então, você tem o direito, né, de fazer um exame. Se eu tenho esse direito, eu devo usá-lo. Agora, eu não posso, e o brasileiro, em muitas situações, é danadinho para transferir a culpa no outro. Colocar a responsabilidade no outro, não nele. Ah, isso não é problema meu. A cidade de São Paulo está suja. Aí eu pergunto assim, o seu lixo você coloca onde? Ele culpa o prefeito que não tem caminhão de lixo, mas ele joga o lixo do lado. Então, levando isso para o nosso caso particular, eu acho que, eu acredito que as pessoas deveriam, sim, se tem pretensões de se exercitar de forma mais intensa, com pretensões atléticas que extrapolam os padrões de saúde, deve fazer um exame sofisticado, sim, mais detalhado, né, para ver possíveis intercorrências. Agora, particularmente para mim, dar esta carga de responsabilidade à academia, eu acho que é um pouquinho grande, sabe? Então, porque fica uma situação muito difícil para o dono da academia. E pior, sabe, Fábio, quando algumas pessoas acabam colocando a culpa no professor. Sim. Sabe? Eu diria assim, eu vou culpar o professor se ele observar que o aluno tem uma limitação de flexão de coluna lombar e ele está vendo, ele coloca uma carga nas costas daquele aluno, ele machuca a coluna. Eu vou culpar esse professor, porque ele viu que o aluno estava fazendo errado e ele colocou uma carga, ele é culpado, sabe? Ou eu vou culpá-lo também se ele perguntar para uma aula de bike, quantos daqui são treinados, se exercitam? 90% diz que não, e ele dá uma aula de treinamento intervalado intensivo, sabe, com uma frequência cardíaca alucinante, com uma música mais alucinante ainda. Aí eu vou culpá-lo porque ele foi inconsequente e não ajustar, sabe? Então, eu vejo, sabe, assim, culpar alguém... eu acho que esse é um ponto, né? Esse é um ponto aqui que a gente está muito acostumado mesmo. Acho que você colocou muito bem, eu uso um termo que é a terceirização do problema, né? O brasileiro ele está acostumado a terceirizar o problema. Ele é o perfeito e o outro é o culpado. E a gente deixa de assumir algumas responsabilidades. Eu acho que isso que você comentou é fundamental, Mauro, porque toca exatamente no ponto. O quanto a responsabilidade é da academia, né? O quanto a responsabilidade é do professor. Eu acho que existem pontos que a gente precisa entender de forma um pouco mais ampla. E eu acho que a gente pode traçar até uma analogia, por exemplo, ao que aconteceu no nosso país desde 94 em relação ao tabagismo. Né? Em 94, o ministro da Saúde que assumiu na época, ele começou uma campanha, em 94, uma campanha de combate ao cigarro. Como é que ele começou? Diminuindo a participação
de comerciais, né, de comerciais publicitários na televisão em horários, restringindo horários, até que isso saiu. Né? Hoje, a gente não pode fumar, ou as pessoas que fumavam não podem fumar em ambientes fechados. Né? Então, acho que a gente começa a ter um processo de educação. Outro exemplo que aconteceu no Brasil, que eu acho que é muito interessante, é o uso do cinto de segurança. É verdade. Hoje é uma coisa totalmente automática e que a gente precisa usar o cinto de segurança. Então, eu vejo que várias campanhas que vieram em nível nacional, com forças de ministérios, com a mídia, a grande mídia trabalhando, a gente conseguiu mudar o comportamento das pessoas. Então, o que eu quero dizer de cara é que eu não acho que é difícil mudar, é difícil mudar o comportamento das pessoas, mas quando a gente tem uma estratégia bacana, uma estratégia sincera, transparente e um objetivo que mexe com as pessoas, que é melhorar a vida humana, a qualidade de vida das pessoas, como é reduzir o tabagismo. Tem um outro exemplo ainda para a gente, que é a campanha da luta contra a AIDS. O Brasil é referência mundial. Hoje é referência mundial na campanha contra a AIDS e também contra o tabagismo. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente fala, pô, por que a gente não faz isso, por exemplo, com a prática de atividade física, para transformar numa prática maçante não, para muitas pessoas, massivo. Né? Massivo. Veja, você abordou, Fábio, uma coisa fantástica, né? Isso é maravilhoso, são essas campanhas de mudança de comportamento. Isso. Sabe, eu me lembro dos anos 70, eu quando fiz faculdade de Educação Física na Universidade de São Paulo, que não era na USP, era no Ginásio do Ibirapuera, eu pegava o ônibus e com a minha sacolinha, com abrigo, com agasalho dentro da sacola. Porque imagine se nos anos 70, no começo, eu entrasse com abrigo de lycra, né? Com a perna fina e tênis. Eu ia ser vaiado no ônibus. Ia ser vaiado, né? Deve ser algum ET estranho. Então, muitas coisas se modificaram nesse espaço de tempo. Nunca se falou tanto em atividade física. Veja, você entra numa revista, numa banca de revista, você vê pelo menos 30 títulos cuja matéria de capa é falando de exercício. Se a matéria é boa ou séria, eu não vou aqui discutir, sabe? Perca 5 quilos em 3 dias, as dietas, bem, enfim. Mas a verdade é que existe. Quantos programas de televisão, né? Quantas matérias de capa das principais revistas do país são relacionadas a exercício? Então, eu acredito que o momento é muito propício, né, que o governo federal, municipal, estadual, os conselhos de medicina e de educação física se mobilizem, não para obrigar e colocar para mim, volta a repetir, estão usando a academia como ponta do iceberg. Exatamente. Sabe? Mas quantas pessoas que se exercitam em academia? É 5%? Agora, quantas pessoas se exercitam individualmente nos parques, praças? Então vamos colocar uma catraca no Parque do Ibirapuera? Você para correr no parque. Né? Nos anos 80, na Secretaria de Esportes, onde eu fui consultor do saudoso Caio Pompeu de Toledo, né? Nós fizemos como começou a ter muita gente correndo no parque, né? E esses probleminhas, nós criamos um programa que chamava Expresso das 6h30. Nós colocamos professores de educação física na pista de corrida do Parque do Ibirapuera, das 6h30 às 8h30, para orientar a população. Muito legal. Sabe? Para orientar a população, medir a frequência cardíaca. Então, foi uma campanha educativa. Então, eu acredito que o Brasil já se mostrou eficiente em campanhas. É, isso mesmo. Sabe, você levantou muito bem o ponto. Então, eu acho que... olha a ponta do iceberg. Então, e aí fica... Eu acho que assim, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa dar uma atenção especial quando a gente fala de atestado médico, que a gente precisa orientar. Eu acho que hoje, como, por exemplo, São Paulo, vamos pensar rapidamente aqui em São Paulo, né? Nós estamos falando com gente de vários lugares, mas São Paulo. São Paulo tem uma lei estadual desde os anos de 2000. Uma lei estadual que fala que todas as pessoas para fazerem atividade em academia têm que ter um atestado médico. Essa lei não determina de quanto em quanto tempo o atestado tem que se renovar. Tem várias informações mas é interessante porque, embora ela cobre o atestado médico, ela não te impede. Ela não te impede, exatamente. Aí quando vem uma outra lei, agora há pouco tempo, que é de conhecimento, porque saiu muito na mídia, exigindo que as pessoas renovem o atestado médico de 6 em 6 meses. E aí eu digo para você, o que você acha? Porque
Será que a gente não está, né? Isso aconteceu muito, a gente falou muito disso no Facebook, deu uma baita de uma conversa grande com as pessoas, mas, primeiro, será que todos os atestados que hoje as recepções das academias têm lá nas suas pastas são atestados verdadeiros ou tem um pouco de atestado falso? É lógico que a gente sabe que isso existe. E talvez exigir esse atestado de 6 em 6 meses, Mauro, a gente está aumentando a produção de atestado falso. Estamos fomentando a indústria, né? E outra coisa, aí vem uma outra história, fazendo uma analogia. Quando o aluno, eu vi muito professor fazer assim, ó, quando o aluno chega atrasado na sala, ele paga 10 flexões. Ou seja, você está criando uma situação de afastar o aluno da flexão, porque ele vai entender a flexão de braço, eu estou falando, como uma punição, como uma coisa negativa, que eu acho que o exercício é uma coisa positiva, então é difícil fazer essa punição. Então, quando você cobra do aluno uma avaliação física de maneira absolutamente rígida na recepção da academia, senão ele não entra, você está falando que o atestado médico é uma coisa ruim. Ele está criando uma relação absolutamente negativa com aquilo. E eu acho que aí a gente não está indo na mesma linha do que fez o combate ao tabagismo, o combate à AIDS. Né? O combate ao tabagismo em São Paulo, por exemplo, São Paulo definiu, depois de falar muito sobre os problemas do tabagismo, São Paulo falou assim, bom, agora todas as casas serão multadas, mas a gente vai dar 6 meses para vocês se adaptarem. Então, você lembra? São Paulo ficou 6 meses se adaptando à necessidade e hoje não tem problema, porque a coisa mais rara do mundo é alguém descumprir essa lei. Não é verdade? Eu concordo plenamente, eu acho que esse é um grande caminho. Eu acredito muito nessa campanha, né? Há uns anos atrás, também final dos anos 70, houve uma diminuição do consumo de leite, né? Então, os produtores de leite B procuraram a secretaria, então foi feita uma campanha com outdoor na época, com atividades, né? Então as campanhas nos outdoors, assim, beba leite tipo B. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro. Então, e foi feito ações promocionais em praças, em parques, em aulas. Então, a campanha assim, beba leite tipo B. Qual? Não importa a marca, mas... É institucional. É institucional. Né? Faça exercício aonde? Não. Quer se exercitar? Procure o médico. Esteja seguro da sua saúde. Não transfira a responsabilidade para a academia ou para o professor de bike, né, que vai arrebentar a coluna depois de 5 anos trabalhando. Sabe? Assuma a responsabilidade. Eu acho que a gente chega aí, digamos, nesse bate-papo que é super interessante, concordando com uma coisa importante. De um lado, a gente tem que assumir cada praticante tem que assumir a sua responsabilidade, não terceirizar o problema, não culpar a academia, não culpar o professor, não culpar o pai, a mãe, o papagaio, o cachorro, né? E assumir a sua responsabilidade e cuidar da sua saúde, de trabalhar com prevenção, né, Mauro? Esse é um ponto. E outro ponto que eu acho fundamental, aí que eu acho que serve para as academias, que eu acho que é muito importante para vocês que estão assistindo, que são gestores, a gente tem que orientar essas pessoas a terem essa aptidão, a terem esse comportamento. Então, eu acho que vale muito mais a pena a orientação, né, o professor conversar, o avaliador conversar, a gente criar campanhas de conscientização, né, de um monte de coisa, porque nós trabalhamos com o ser humano precisa mudar seu comportamento sempre, o dia que ele não precisar mudar comportamento, ele morreu, né, Mauro? Então a gente precisa orientar. Então, acho que um grande papel dos professores, dos gestores da academia é trabalhar de maneira inteligente, não com repressão, porque quando você coloca a repressão no processo de mudança de comportamento, gera medo e afasta as pessoas, não é isso? Então a gente tem que estar perto. É isso, Mauro? Eu concordo plenamente. Eu sou partidário desse seu pensamento, sabe, a respeito de orientação, não criar mecanismo de barreira, sabe? E é assim, as pessoas... e é muito triste, né, agora colocar um pouquinho da tristeza, né, é que muitas pessoas não valorizam efetivamente o papel do profissional de educação física. Sabe, nós hoje assumimos uma postura que o profissional de educação física é um profissional da área da saúde. Ele está no mesmo nível de importância e de participação social com outros profissionais, o médico, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta e etc. Então é assim, né, Fábio? Eu acho que pelo fato da educação física ter o seu lado lúdico, de beleza, de narcisismo, de estética, né? Há uma certa confusão,
né? Então as pessoas às vezes confundem um pouquinho o próprio papel do professor. Em alguns momentos nós temos um pouquinho de culpa, porque a gente às vezes se veste de maneira inadequada, falamos de forma inadequada e nos postamos de maneira inadequada. Diferente da conduta e da postura de outros profissionais da área da saúde. Eu nunca entrei no consultório médico ou dentário e falei assim, ô, abre o seu bocanho, ô galera, ô meu, abre a sua boca, deixa eu ver as profundezas, né? Então, professor, é isso aí. Tome muito cuidado se você quer valorizar, se você quer se posicionar, ser respeitado, é por atitude, né? E eu vou contar um fato rapidinho a respeito de atitude que eu presenciei ontem quando eu estava treinando. Estava uma jovem fazendo um agachamento muito bem feito. Eu fiquei de olho na coluna dela e eu percebi que ela baixava pouco, mas ela manteve a coluna dela numa curvatura neutra e ela não conseguiu descer mais. Aí o próximo exercício era mulher, claro que não foi bíceps, rosca direta nem supino, foi o quê? Leg press, ela fez agachamento e leg press. É o exercício preferido das mulheres. E quando ela estava fazendo o movimento, chegou o professor de musculação muito bom, muito preparado, e ele disse assim, estou sentindo um pouco de dor na coluna e no joelho quando eu faço o exercício. E ele disse assim, sabe o que acontece? Você está fazendo o alongamento que eu sugeri? Ela falou assim, não, eu odeio alongamento. E ele disse assim, olha, então você está com uma limitação de cadeia posterior. Você não vai conseguir agachar, eu já te recomendei. Aí ele disse assim, eu só vou montar para você a série de glúteos se você fizer a série de agachamento. Veja que absurdo. Você acha que um paciente vai dizer para o médico que ele não toma o medicamento que ele recomendou? Ele diz assim, eu só te dou o outro medicamento se você tomar o que eu te disse? Não dá, né? Isso não existe no consultório médico, dentário, mas existe na sala de musculação onde negocia. Eu acho que esse ponto, Mauro, acho que até para a gente encerrar, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa para ganhar respeito e para ajudar, porque a gente só vai conseguir ajudar as pessoas a mudarem os seus comportamentos, a gente só vai conseguir convencer as pessoas se a gente tiver credibilidade. E a credibilidade você constrói com atitude. Né? É a atitude que vai gerar respeito, que vai gerar confiança, que vai gerar compromisso. É uma cadeia, é um processo que vai se desenvolver, né? Bom, gente, a gente encerra por aqui o nosso primeiro programa. Eu queria agradecer muito a presença do meu mentor, meu professor. Ele é um exemplo para muita gente, é uma pessoa que continua numa produção cada vez com ideias mais inteligentes. Eu acho que estou com problema neurológico com as ideias mesmo. Não, as ideias do professor começam com ele estava me contando aqui antes do programa das novas ideias, é novo livro, é muita coisa interessante. Então, para a gente é muito importante. E eu acho assim, especificamente falando para donos de academia, para gestores de academia, o Mauro, ele conhece a história, né? Porque o nascimento das academias no Brasil nasceu com o boom da ginástica aeróbica dos anos 80. E quem trouxe a ginástica aeróbica para o Brasil foi o professor Mauro Gzelin. Então ele conhece isso como ninguém. Ele conhece como realmente o produto exercício físico, seja ele em qual modalidade for, precisa ser entregue para a gente gerar o que a gente quer, que é manter aluno na academia, que é aumentar a base de aluno na academia. E o aluno só vai ficar na academia, ele só vai permanecer na academia se ele tiver o pós-venda. Se ele comprar, fizer a matrícula, pagar a sua mensalidade e no dia a dia, quando ele for embora, passar da catraca para ir para casa, ele falar assim, ó, valeu a pena, realmente valeu a pena. Ou seja, a gente tem que entregar o produto, a gente tem que entregar o serviço na mão dele. E isso o professor Mauro sabe entregar muito bem. Obrigado, Mauro, obrigado pela atenção. Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite e estamos à disposição para novas divagações pedagógicas. Legal. Até mais, gente. Obrigado pela atenção. Até o próximo.